Papo de Repórter trouxe para a pauta a reorganização do ensino. Esse é um tema que tem sido alvo de polêmica em São Paulo, com a ocupação das escolas. Foram mais de 200 escolas ocupadas no estado de São Paulo, principalmente na capital. E a semana passada isso acabou sendo interpretado como uma vitória dos estudantes, já que o governador Geraldo Alckmin, na última sexta, anunciou o recuo, né? Não vou parar com o processo, vamos discutir, vamos ver o que é melhor, enfim. O que os alunos esperavam que ele fizesse desde o começo, antes da implantação do programa de reorganização, que a grande reclamação dos alunos foi justamente essa: falta de diálogo, que isso fosse feito de forma transparente, que realmente fosse uma decisão de consenso, para não gerar o desgaste que acabou gerando e no final das contas o governo teve que recuar. Esse mesmo processo, né, claro, né, considerando aí as proporções, né, aqui está bem embrionário ainda, mas ele já chegou, a gente pode dizer que ele já chegou aqui no Espírito Santo, e a gente, na verdade, desde a implantação do Escola Viva, que na verdade começou logo no início do ano, e com aquela coisa do governo primeiro tentar aquele golpe, vamos dizer assim, de impor Escola Viva, isso acabou gerando toda aquela discussão, teve protesto e houve toda uma negociação, a Assembleia acabou depois aprovando o projeto, mas isso foi no meio do ano, né, quando lançaram a unidade piloto do Escola Viva em Vitória. Mas isso retomou com força agora porque o que se diz, né, dentro da comunidade escolar é que tem um processo em curso do governo do estado para implantar meio que na surdina, fazer essa reorganização que significa, eu acho que são dois momentos. Uma coisa é a implantação do Escola Viva em si, que também mexe com a estrutura, né, das escolas, porque você desativa a escola, muda para a Escola Viva e você tem que transferir turmas, etc. E, paralelamente a isso, você tem um processo também de fechamento de turmas inclusive de escolas, né? Então, Renata, que tem acompanhado isso de perto, né, Renata, a gente já tem alguns focos de protesto bem organizados, parece que a comunidade escolar está bem mobilizada, principalmente no interior, né, não é isso? A impressão que a gente tem é que o governo ele não tá se preocupando com a educação daquelas regiões, daqueles municípios. Ele quer os prédios de escolas que acabaram de ser reformadas, acabaram de ser entregues ou que já têm uma estrutura que atenda, né, o interesse do projeto, e ele quer implantar o projeto naqueles prédios, independentemente do que decidiu a comunidade escolar. A gente tem o caso do Conde de Linhares, que fica em Colatina, que é uma escola profissionalizante, que oferece cursos de administração, de várias atividades na escola, e que a comunidade decidiu pela manutenção desse perfil. E a gente tem o caso de São Mateus, que é onde ocorreu a ocupação da Superintendência, né, de Educação de São Mateus, que é uma escola que foi toda reformada no governo passado e que ela tem 1.300 alunos. E o projeto Escola Viva, ele atende no máximo a 600, 700 alunos. Então, esse excedente iria para as outras duas escolas do município. Então, essas 3 escolas se uniram para fazer uma manifestação. E o pessoal da UESES, né, que é a União dos Estudantes Secundaristas, está acompanhando bem de perto toda essa movimentação. Inclusive, foi representante para lá, está lá dentro da ocupação com os meninos. E está dizendo o seguinte, que não vai parar por aí, vai ter mais ocupações no estado, se for preciso nos 78 municípios, para poder barrar esse projeto. Esse projeto, o Projeto Escola Viva, é um projeto de vitrine, um projeto político, para que o governo Paulo Artung mostre um serviço prestado à educação. Agora, Renata, o que chama a atenção é que tanto no caso de São Mateus quanto Colatina, você tem uma mesma questão. O projeto foi apresentado para a comunidade escolar avaliou e rejeitou. Uma vez que eles tiveram a prerrogativa de escolher se queriam ou não queriam, eles rejeitaram. Só que
quando eles rejeitaram, parece que o governo não aceitou, né, o não como uma resposta. Então, e aí passou a querer impor, né, tanto que teve uma reunião recente do Paulo Roberto, do secretário da Casa Civil, já que é de São Mateus, tentando fazer lá uma média com os estudantes que estão na ocupação, na superintendência, e acho que como ele não tem muita habilidade para negociar, pelo que parece, acabou falando, não, vocês querendo ou não, a gente vai fazer, e acabou, quer dizer, e aí você fica percebendo que falta diálogo. Como você vê isso, Neto? A questão do diálogo, da dificuldade aí na verdade, de passar esse projeto desde o início, quando ele foi idealizado, né? Na verdade, a raiz de todos os problemas é a falta de diálogo. A gente está acompanhando essa situação no interior do estado porque agora o projeto foi para lá. O projeto, enquanto ele esteve aqui na Grande Vitória, foi discussão da unidade piloto, onde isso vai ser implantado, a falta de diálogo foi aqui. Aí a gente tem os alunos de Cariacica, Serra, Vitória, que hoje estão que puderam escolher ou optar por estar nessa unidade piloto da Escola Viva, e agora o problema foi para o interior. Mas isso demonstra cabalmente a falta de diálogo do governo e mostra também a necessidade de usar a Escola Viva como um projeto de vitrine e não se discute o que de fato interessa na questão da educação, que é a estrutura das outras escolas do estado. Você tem escola que anda aos pedaços, você tem escolas que estão sendo reformadas, que foram reformadas, mas aí você vai e pega essa escola prontinha, bonitinha e joga para a Escola Viva? Uma coisa que chama atenção, pegando o caso de São Paulo, que foi um grande exemplo, a participação dos movimentos sociais. A gente não vê isso. A gente vê a questão das entidades estudantis que estão assumindo o protagonismo desse debate, mas cadê os movimentos sociais? O Conselho de Direitos Humanos, os sindicatos, esses têm que estar presentes nessas lutas. O próprio Ministério Público teve uma participação importante em São Paulo, né? Sim. O Ministério Público tem uma participação decisiva, inclusive. E aí você não vê, aí você vê esse caso na mídia, a mídia esconde. E aí como que você quer ver? O Alckmin só recuou porque a questão da opinião pública ele ficou muito mal. A pressão foi muito forte. E aqui a gente não vê isso. Olha, a gente teve 2 dias de paralisação, que os estudantes foram lá para frente do Palácio. O que se viu falando das matérias é que tinha só prejudicado o trânsito. Ora bolas, a gente está lidando com coisa muito mais importante, que a educação. E aí na Assembleia esse debate fica só a questão do Majésica ali, que fica a voz solitária ali. Você não tem nenhum outro deputado, nenhum, que assume essa bandeira. A presidente da Comissão de Educação, ela é mais uma marqueteira do Escola Viva. Ok, o Escola Viva tem o seu valor? Tem. É importante, só que você não pode esquecer as especificidades locais. Por exemplo, no interior, como foi a discussão aqui também, o Escola Viva passa por cima do aluno que estuda. Que estuda e trabalha. No meu caso, eu fiz ensino médio e trabalhava. É impossível passar por esse modelo de escola integral. É muito legal. Aí eles falam, não, mas o filho do rico pode isso. Mas ok, mas são realidades diferentes. E aí vem atacar o Majeste falando que ele quer defender a educação privada, sendo que faz muito tempo que a gente não vê uma pessoa defender tanto essa questão da educação pública. E é interessante, né, que essa questão que você estava falando da opinião pública, a gente vê 2 movimentos. O primeiro de tentar esconder a insatisfação dos estudantes com fechamento de turmas e fechamento de escolas. É o aluno que vai para o final do ano e quer fazer a matrícula dele na escola. E ele tem o direito de escolher aquela escola para poder fazer o curso dele. E ele não está tendo esse direito, ele está sendo excluído. O aluno, o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que atende aquele jovem que trabalha o dia todo, que por algum motivo não teve condições de completar os seus estudos mais jovem, né, mais cedo, ele tem essa oportunidade de estudar à noite. O turno noturno, né, tem sido o principal alvo dessa questão. Então se abafa essa discussão sobre o fechamento de mais de 500 turmas no estado e agora de fechamento de escolas, que é o caso da escola Maria Erecina, que por um problema no sistema... Erecina no centro de Vitória. Isso, e aí tem uma outra questão aí, Zé, que a gente tem que falar, que o Maria Erecina, no último... IDEB, ele apareceu no sistema, não foi a pior escola, mas por um problema no sistema, ela apareceu como a pior escola do estado. Ficou mal avaliada. Então, o que você faz? Você elimina essa escola porque ela foi mal avaliada? É isso? É esse critério. É esse o critério? E, por outro lado, ainda na questão da opinião pública, passa-se a ideia de que o aluno que não quer a escola viva é porque não quer estudar, é porque não quer ficar na escola. Não é essa a questão. E tem se passado isso de uma forma muito forte. Eu estava vendo uma matéria sobre uma manifestação dos estudantes no interior, e
o conteúdo que a gente via da matéria, mas a Escola Viva oferece 3 alimentações, e oferece isso, e oferece aquilo e tal, mas os alunos não querem. Entendeu? Como assim? Se é uma coisa tão boa, por que os alunos não querem? Porque eles não querem estudar. E não é, isso é uma coisa muito perigosa de se dizer. Eu acho que se o Escola Viva, como o Netter fez uma ponderação, a gente não pode condenar o programa assim simplesmente, o programa é ruim. Acho que nem é essa realmente a questão. E isso foi um ponto sempre muito defendido pelos professores, ora pelos alunos, né? Porque eles falaram assim, não é questão, a gente não tem nada contra a Escola Viva, mas eu acho que o grande problema, acho que o grande erro do Paulo Hartung foi assim, de subestimar, assim, quando eu tenho um grande programa, é o meu programa, esse programa é meu e ninguém tasca, sabe aquela coisa? Esse é o meu programa, é o programa que eu quero implantar, é o programa que eu quero fazer, vocês vão se virar para fazer, é mais ou menos isso, porque esse foi o grande erro. Quando você impôs, e a gente falou já disso aqui em outros papos, e falou, olha, o Paulo tem que lembrar que ele não está lá em 2010. Realmente as coisas mudaram, a reação da comunidade escolar é diferente, as pessoas não aceitam as coisas assim. Se isso tivesse realmente sido assim, amplamente debatido, as pessoas pudessem opinar, pudessem discutir questão de horário, questão de turnos, como que pode fazer para acomodar o programa, enfim. Eu acho que você não estaria colhendo os problemas que você está colhendo hoje. Eu acho que, inclusive, isso acabou sendo decisivo para fritar o programa. Eu acho que o programa, para mim, ele ficou assim, meio que inviabilizado. É a mesma coisa do programa do Alckmin. O Alckmin agora recuou, só que ele recuou tarde demais, porque essa não foi a primeira ideia. A primeira ideia foi imposição. Viu que não funcionou, teve que ir. Não que recuou porque quis, porque refletiu, dormiu, acordou e falou, agora eu vou recuar. Recuou porque ficou, como o Neto fala, a pressão aumentou muito, ele viu até a popularidade dele despencando e ele falou, vou ter que recuar. Não recuou por falta de saída, na verdade. Então, quando se você for retomar agora, como que você vai retomar e falar assim, vamos sentar para discutir a reorganização escolar? Já complica, você entendeu? E a mesma coisa a Escola Viva. Eu realmente tenho muita dúvida que esse programa avance, que seja um programa aceito, pode até avançar, mas aos trancos e barrancos. E engraçado que a principal bandeira de campanha dele pode se tornar o principal problema dele, político, né? Porque a gente estava vendo num projeto que foi para a Assembleia agora da readequação do salário dos professores da Escola Viva, que o orçamento fala em 3 a 5 escolas, só que lá na última linhazinha bem discreta dizendo que são 15 para 2016. Para 2016. Que é o triplo de escolas. Né? Pode pipocar problema no estado todo.